Quando eu era adolescente, eu consumia muito açúcar. Para mim era uma vontade imensa todos os dias de comer doce. E 2 períodos específicos, pós-almoço e à noite. Dependendo de como fosse, se eu não comesse pós-almoço logo em seguida, eu gostava muito também de comer doce à tarde. Então, quando eu tava na escola, você chega, come aquele doce, à noite tem a vontade de novo. E eu comecei a me preocupar com isso porque aquilo ficou muito constante. Todos os dias eu precisava almoçar e já ter algo para comer doce. E aí foi quando eu queria emagrecer. Coloquei na cabeça, falei, não, quero emagrecer e vou tirar o açúcar. Fácil? Nem um pouco. Principalmente os 7 a 15 dias iniciais são muito difíceis, porque a gente sente muita vontade e tem outros sintomas. E aí eu comecei a colocar como propósito na minha vida, entender, estudar um pouco até melhor com isso, porque eu não era nutricionista ainda, né? Depois eu fui fazendo outras estratégias, inclusive para ir melhorando, mas nessa época eu não era nutricionista, não sabia como lidar. Então eu fui estudar todos esses 7 primeiros dias sem, porque sim, eu sentia alguns sintomas. E isso deu muito certo. Coloquei uma meta para minha vida e simplesmente entendi que as coisas vão acontecer porque o nosso organismo estava adaptado àquela alimentação, àquele consumo de açúcar, e eu vou ter que passar por esse período de abstinência daquele ingrediente, que é o açúcar no caso, ou de qualquer alimento que a gente queira tirar da nossa vida, se a gente tem o consumo o tempo todo dele, né? Não só excessivo, mas o tempo todo, como rotina. Lógico, tem alimentos saudáveis que a gente não precisa tirar e tem que ter como rotina, mas esses que principalmente podem causar danos à nossa saúde, prejudicar a nossa qualidade de vida e também deixar a gente sempre mais sonolento, mais fadigado e mais inflamado, que nesse caso é o açúcar. O que se dá a abstinência desse açúcar? Então, gente, eu falo isso um pouco no consultório e quero falar aqui para vocês que o açúcar é como se fosse sim uma droga, tá? Seja como álcool, seja como a maconha, a cocaína, drogas mesmo. Porque a gente tem essa necessidade do ingrediente, né? Do nutriente que é o açúcar ali. Não vou nem falar como um alimento, né? O alimento a gente acaba falando algo que vai o açúcar. Então, como é um doce, um pão doce, né? Um pavê, o chocolate. Então, o açúcar, ele causa esse vício, o nosso corpo se adapta a esse consumo dele, ao estímulo que ele dá para o nosso corpo, e para a gente se livrar dele, existe sim uma abstinência, tá? Então, a gente tem que passar por esse processo e não desistir desse processo. Por isso que eu falo e trato dessa forma, é como qualquer um drogado que a gente fala. Então, que usa algumas drogas e já está nesse vício e precisa se reorganizar. Então, a gente precisa ter um tempo de adaptação para o nosso organismo, para que a gente tenha alguns sintomas que não vai ser fácil, mas que a gente vai dar conta, e isso eu garanto para vocês, tá? O açúcar, quando ele entra no nosso corpo, ele causa e ativa, na verdade, libera um neurotransmissor chamado dopamina, que é um neurotransmissor responsável pelo nosso prazer, bem-estar, motivação. E quem não quer isso? Né? A maioria das pessoas que consomem o açúcar hoje vieram de, às vezes, alguma ansiedade, alguma tristeza, alguma parte emocional. E a gente foi buscar coisas e alimentos que nos causam esse conforto emocional. E o açúcar é um deles. Se você for parar aí para pensar na sua casa, o que te leva a comer? O que te leva a usar o açúcar? Por que você não consegue tirar o açúcar do café? Por que você não consegue tirar o açúcar de um doce? Ou tirar um doce mesmo da nossa vida? É porque ele tem, né, os ingredientes ali que liberam a dopamina e nos dá prazer.